As plataformas de streaming têm investido cada vez mais em transmissões esportivas ao vivo e na produção de filmes e séries documentais nesse segmento. E o mercado tem potencial de expansão. Para conversar sobre esse tema, a gente convidou para o Resenha no Decom o diretor e roteirista Rafael Pirro, formado em jornalismo pela PUC-Rio. Ele já trabalhou no jornal esportivo Lance, foi correspondente internacional freelancer, atuou nos programas Fantástico, Esporte Espetacular e Globo Esporte. Atualmente, está na área de novos formatos do esporte da Globo. Pirro roteirizou as séries documentais Elza e Mané, Palmeiras 13 Finais e roteirizou e dirigiu A Mão do Eurico, Todo Dia 4 de Novembro, Cena por Ayrton e, mais recentemente, O Caso Robinho, todos da Globoplay. Rafael, é um prazer conversar aqui com você, né? E primeiro eu queria saber, assim, a TV sempre se destacou no mercado esportivo. Quais são os desafios para a produção de documentários e séries documentais originais em plataforma de streaming? Guga, primeiro eu queria agradecer muito o convite, veio por meio da Carmen Petit, foi minha professora em 2003, 2004, mais ou menos, tem uns 20 anos já, né? Que denota um pouco a idade. Muito bom estar aqui na PUC, assim, traz não sei nem descrever muito bem a sensação de nostalgia, então para mim é muito gratificante estar aqui. E voltando à sua pergunta, a TV Globo especificamente, ela tem um ativo muito importante para documentários, eu acho, que são os arquivos, né? A TV Globo vai fazer 50 anos agora, então ela tem muito documentado grande parte da história do Brasil, grande parte da história esportiva do Brasil, grandes ídolos, etc. A gente, no documentário sobre o Senna, a gente fez um formato que era especificamente com arquivos, por exemplo, que não tinha nenhuma entrevista, a proposta era essa. Eu sempre fui muito agressivo, né? Eu sempre fui muito arrojado. Essa é a minha característica principal. A TV, por toda a sua história, por tudo que ela acumula de história durante tanto tempo, ela também é um lugar muito bom para fazer, porque ela tem uma quantidade de arquivos imensa, assim, que vira uma preciosidade, né? E que, na maioria das vezes, sempre se destaca, salta aos olhos das pessoas quando assistem um documentário, né? Uhum. E esses produtos têm um potencial de estourar a bolha, né? Se sim, por que eles têm esse potencial? Eles têm potencial, mas eu diria que a gente também tem a obrigação de fazer isso, assim. Todos os trabalhos que a gente faz, a gente tenta trazer... Acho que a plataforma de streaming hoje está mais próxima até da televisão, assim, como mainstream, assim. É um público muito amplo, não é aquele público, talvez, daquele público de, sei lá, de cinema, que o cara vai lá, vai comprar um ingresso para um filme de arte. Não, é a galera que vê televisão igual e tal. Então, quando a gente faz um trabalho, um documentário de esportes, a gente não pretende ficar no nicho do esporte, nunca. A gente sempre pretende ir trazendo outras linhas narrativas, outras camadas que agreguem pessoas, né? Esse o último que a gente fechou, o caso Robinho, ele na verdade não tem nada de esportivo, né? É o personagem esportivo, mas a série, você tem imagens de futebol durante 2 minutos na série, então já mostra que assim, a gente faz uma série que é um true crime, assim, né? Uma série de investigação, etc. Não tem nada a ver com o esporte em si. Eu achava que você se criticando locais na imprensa ia prejudicar a chance de se convocar. Meu medo é sair esse negócio na imprensa. Você acha que eles são dono do mundo, porque são jogador, porque são famosos? Se ele deve, tem que pagar. A gente fez, por exemplo, Elza e Mané. A gente tem um personagem esportivo do Garrincha, e é super legal a gente resgatar a memória desse personagem, né? Pra muita gente que não viu. Mas a série não é sobre futebol. A gente mostra o Garrincha ganhando a Copa 62, um jogador brilhante, que todo mundo deveria conhecer, todo mundo sabe quem é, mas pouca gente talvez conheça a trajetória dele profundamente. E é uma série que não fala sobre isso, fala sobre racismo, fala sobre violência doméstica, fala sobre amor, fala sobre alcoolismo, fala sobre tantas coisas, assim, sabe? Que muito além do campo e bola, como a gente diz, né? Mané é respeitado em toda parte que chega, né? Aquele que não respeitar o Mané é maluco. Então, eu acho que, assim, o mérito de qualquer série esportiva, e você pode pegar de outras coisas, você pega, sei lá, a série do Jordan, Netflix, tá falando de NBA, tá falando de basquete, tá falando de vaidade, tá falando de ego, tá falando de poder, né? Enfim, eu acho que uma boa série, um bom roteiro, etc., ele se constrói também com isso, assim, né? Você entregar coisas além daquele aspecto puramente esportivo, né? E, Rafael, você atua na área de novos formatos do esporte da Globo, né? Onde que você atua? Então, eu trabalho no esporte da Globo e a gente tem essa área que ela é uma área pequena e ela basicamente se dispõe a prover conteúdos que não são, digamos, da grade, assim, né? Você tem uma área imensa para fazer os conteúdos de transmissão esportiva, do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Fantástico, etc. e tal, né? Uma grande redação que abastece todos esses programas.
Só que eventualmente você pode ter um especial ali, que não é uma coisa linear, digamos assim, né? Um especial na TV Globo, um especial no Sport TV, uma série no Globoplay. E aí quem que faz isso? Aí somos nós que estamos nesse núcleo que produzimos esse tipo de conteúdo especificamente para isso. E eu fico muito voltado para o Globoplay, então assim, a gente tem, cada ano a gente tem 1, 2 projetos e tal, e aí a gente recebe às vezes alguns pedidos, a gente elabora alguns projetos e tal, para poder fazer esses projetos, né? Que não são projetos necessariamente recorrentes, pode ser que não tenha, pode ser que tenha e tal, mas normalmente tem. E aí a gente vai lá, apresenta, aí depois faz o roteiro, produz, faz a montagem e tal, para esses exibidores, né? O Globoplay como um exibidor fora da grade normal da Globo, né? E Rafael, você já adiantou aqui que em Cena por Ayrton você usa um formato que usa só falas do Ayrton Senna, né? Como que foi o processo de fazer esse documentário? Esse documentário foi muito desafiador nesse sentido do formato, né? O Senna é um personagem cuja história é bastante conhecida. E esse foi uma encomenda que a gente recebeu. Queremos fazer alguma coisa sobre o Senna. Por ocasião da morte dele, dos 30 anos da morte dele. E eu pensei, cara, o que a gente vai fazer do Senna, né? A gente vai ouvir as mesmas pessoas para contar as mesmas histórias. Sim, como é que a gente vai fazer alguma coisa nova, né? E aí eu propus isso, que seria uma espécie de uma autobiografia do Senna, né? Ele contando, a gente não vai usar alguém para fazer, a gente vai botar tudo na voz dele e tal. Corrida é competição e ultrapassagem. É isso que todo mundo está querendo ver. É isso aí que dá emoção ao piloto. Sabendo que a Globo, embora a gente tenha usado arquivos de TV Bandeirantes, TV Cultura, vários outros lugares, mas sabendo que a Globo teria esse arquivo imenso, né? E aí, olha o arquivo, vê ali, cara, tem esse entendimento. Aí depois, esse projeto especificamente, é o hard daquele negócio que eu te falei do arquivo, assim, né? Uhum. A gente sempre procura ver os arquivos, a gente olha os arquivos antes de começar a gravar, né? Toda a primeira fase do documentário, a gente não sai gravando, faz um monte de entrevista, depois vamos ver como é que a gente monta isso, cola isso, não. A gente vê todos os arquivos para poder entender o que faz parte da narrativa, o que precisa explorar com o entrevistado, o que é importante mostrar para o entrevistado antes e tal. Nesse caso, é o hard, como eu te falei, porque assim, a gente tem que primeiro olhar todo o arquivo, ver o que a gente tem, né? O tamanho do problema, assim. E depois fazer um pré-roteiro, etc., para poder entender dentro do que a gente quer contar o que a gente precisa ou não. Esse projeto ele é muito específico, porque embora o Senna tenha um arquivo imenso, isso pode parecer assim, nossa, você tem tudo do Senna. Na verdade, ele é muito difícil, porque assim, você não tem tudo do Senna. Você tem várias lacunas ali que não tem no arquivo, e aí? Então é difícil essa montagem, né, esse roteiro. Ele é bem mais difícil, eu não consigo chegar e, cara, eu preciso que alguém fale sobre isso. Guga, fala sobre isso comigo aqui, te entrevista, etc e tal. Fulano, fala isso aqui, né? Uhum. No Senna, você, embora seja uma quantidade de material muito grande, ele é limitado, assim. Então o desafio foi conseguir contar uma história que fosse didática, porque muita gente, todo mundo sabe quem é o Senna, mas muita gente não sabia dos detalhes da carreira dele. Então que fosse didático, que fosse envolvente, que fosse atraente, que não tivesse barrigas nem faltas ali e tal. Um material que era grande, porém limitado, né? Não dá nenhuma vez medo de morrer? Bom, é mais fácil falar quantas vezes não deu medo de morrer. O que é mais desafiador ao retratar personagens reconhecidos e com um lugar no imaginário popular, como a cantora Zó Soares, os jogadores Garrincha e Robinho e o ex-dirigente do Vasco, Eurico Miranda? Eu acho que uma coisa que conta muito é a forma como a pessoa é vista, né? O Senna, eu diria que é um cara que, assim, a gente bota ele na tela, todo mundo ama, etc. Então, de certa forma, é um personagem mais fácil, assim. Você pega o Eurico, por exemplo, é um personagem super complicado, assim, porque depende muito de quem está assistindo. As pessoas já têm uma visão muito passional, muitas vezes, sobre aquele personagem. E aí você lança a série. O vascaíno, por exemplo, de até uns 30 anos, 20 e poucos anos, que não viu a fase gloriosa do Vasco, que estava anos assim, ele tem um ódio do Eurico. Não interessa se você vai contar o mesmo fato. Olha, existe um fato aqui positivo sobre, enfim, que o Vasco ganhou, porque o Eurico fez uma coisa boa, etc. Tal, e a gente vai contar um fato que o Eurico fez uma coisa ruim, blá, blá, blá. O cara se apega naquilo, assim. Já o vascaíno mais antigo, ele tem uma visão diferente. Já o cara que não torce pro Vasco já vê aquilo de outra forma, digamos, mais desarmado. E o cara pode gostar ou não gostar, mas assim, essa relação prévia que as pessoas têm com os personagens, eu acho que conta muito, assim. Atenção, vascaíno! Ao Vasco nada! O que você pensou quando soube que o Globoplay queria fazer um documentário sobre o Eurico?
eu não vou assistir. Não perguntaram pro velho se ele topava. Eu sei que vocês vão jogar essa matéria no lixo. Eu acho que no caso da Elza que você citou, cara, a Elza é uma dos personagens mais importantes da história do Brasil, assim, eu acho, assim. Ela é uma cantora fantástica. Isso eu tô te falando assim, talvez as pessoas saibam disso, eu também sabia, mas quando você mergulha, né, você se aprofunda, isso é uma coisa muito legal do documentário. O documentário tem a necessidade de se aprofundar, assim, muito numa história, você tentar ler tudo e ver tudo, todos os arquivos, conversar com as pessoas e tal. Quando você se aprofunda na história da Elza, você vê o tamanho dela aqui, assim, pra mim, talvez não seja muito compreensível na média, assim, das pessoas, assim. Porque além de uma cantora espetacular, assim, ela tem uma trajetória de vida, convido as pessoas a assistirem, né? Ela tem uma trajetória de vida impressionante, assim, e você imagina como era o Brasil nesse momento que ela surge, né? Questões de misoginia, de racismo, de preconceito social, de tudo, assim, cara, assim, enfim. Colocaram na conta dela o fim da carreira do Garrincha, né, cara? Se você estudar minimamente a história do Garrincha, você sabe que não tem nada a ver com coisa com a outra, que tinha questões físicas e tal. Mas, enfim, é um personagem fascinante. Mané, o nome de uma pessoa. O nome de uma pessoa? Elza Soares. Então, tentando voltar ao início da sua resposta, da sua pergunta, falar sobre essas pessoas também é jogar luz sobre biografias, às vezes muito conhecidas, e você pode trazer elementos novos, às vezes já um pouco perdidos no tempo, ou às vezes uma biografia que tem um olhar muito negativo, você fala, olha, tem esse olhar negativo aqui, mas tem algo positivo, ou muito positivo, você fala, tem esse olhar positivo aqui, mas tem isso negativo, enfim. Eu acho que é talvez aprofundar mais o entendimento sobre determinado personagem, né? Em alguns casos, as séries documentais ajudam a resgatar a imagem e a história de alguns personagens, como no caso da Elza Soares em Elza de Mané? Sim, exatamente, assim. Esse trabalho de pesquisa é muito importante, primeiro no Arquivo da Globo, como eu mencionei, é um arquivo muito grande, com muita coisa, muito rico, assim, e ali você já consegue achar muitas preciosidades e tal, mas também arquivos de fora, assim, né? É um trabalho, claro que depende do documentário, né? O caso do Robinho, por exemplo, é um documentário sem arquivo praticamente. Mas em vários documentários, e um grande valor de um documentário em geral é você ter acesso a essas imagens e tal, eu acho que o documentário ele também traz essa função, isso, assim, de ver coisas que você ou nunca viu, né? O famoso arquivo inédito, né? Que é paradoxal em si, porque nem o arquivo em tese é inédito, mas muitas vezes assim, uma coisa que apareceu lá atrás, uma imagem que naquele momento tinha um significado e hoje tem outro, enfim. Eu acho que sim, você resgata muito da memória, né? Eu acho que essa produção de memória, né? Mesmo no jornalismo e tal, em várias reportagens, você resgatar temas anteriores, explicar e para novas gerações e tal, mas o documentário também faz isso, né? Você trazer personagens importantes para que as pessoas continuem vendo, conhecendo, que essas pessoas continuem vivas, assim, com a sua obra, seu legado, né? E no caso da Elza Soares, como é que funciona esse processo de produção, de resgatar essa visão de quem é Elza Soares e toda essa questão com o Garrincha, assim? A Elza, ela tem uma trajetória de vida que é de uma heroína clássica, assim, né? Ela vem do nada, uma menina, uma criança super pobre, casa muito cedo, etc. Tem uma infância, adolescência muito traumática. E é daqueles casos brasileiros de um talento tão grande que consegue sobrepor, inclusive, as nossas dificuldades como país, né? Então ela, que era uma pessoa que deveria se contentar em ser uma pessoa sem nenhuma possibilidade, tinha um talento tão grande que ela vira uma cantora de sucesso. E aí tem um encontro, ela como uma das maiores cantoras do Brasil ali em 62, já reconhecidamente assim, com o Garrincha, que era, ao lado do Pelé, a maior estrela brasileira e tal. E eles têm esse romance, que é uma coisa, como compararam certa vez, como fosse a Xuxa com a Ayrton Senna lá atrás, ou não vou nem citar nomes aqui de hoje, mas imagina aí a mulher mais famosa com o homem mais famoso do Brasil e vão se juntar. E naquela época aquilo teve, porque o Garrincha era casado, etc. Teve uma questão também muito moralista, muito racista, tudo isso que a gente já falou, né? E aí ela tem uma trajetória muito assim ela acaba sofrendo muito com isso, com a relação, etc. A carreira dele se deteriora, ela também é responsabilizada por isso. A carreira dela como cantora, ela se esvai, assim, né? E o Garrincha morre. E ela fica meio que no fundo do poço mesmo, assim. Aquela história que eu tô te falando do roteiro clássico, assim. E aí você fala, cara, acabou pra ela, né? E ela tem um resgate ali, no final dos anos
90, início dos anos 2000, assim, muito impulsionado, e aí é um orgulho desse trabalho. A gente tem entrevista com o Chico Buarque, que é um cara que sabemos que não dá muitas entrevistas e participa do documentário de uma forma brilhante e tal. Caetano Veloso também. Artistas que viram assim, cara, a gente precisa trazer esse talento, assim, sabe? Assim, essa mulher não pode ficar esquecida. Maior jogador brasileiro da época, uma das maiores estrelas do show business daquela época. Uma paixão entre duas pessoas desse tamanho, né? O nome de uma pessoa. Elza Soares. Aquele que não respeitar o Mané é maluco. Ninguém conseguia jogar igual ele. Uma inovadora na história do samba. É um encontro glorioso. E aí ela tem uma reviravolta na carreira. Eu lembro assim, né? Porque, enfim, quando eu era criança, a Elza tinha uma imagem, depois, um pouco mais adolescente, adulta, ela já tem uma outra imagem e tal. E ela termina a vida dela, a gente estava no último show dela, tá no documentário também. Ela termina como uma grande diva, né, respeitada e tal, o que é lindo, assim. Tem uma coincidência muito doida, assim, na série, assim. O último show dela foi no mesmo dia do último jogo do Garrincha, da despedida do Garrincha, se não me engano, 18 de dezembro. 20 anos diferentes, naturalmente. Mas eles se despediram, digamos assim, de sua atividade no mesmo dia. E morreram também no mesmo dia. Se não me engano, 20 de janeiro. Então também tem uma ligação meio cósmica e tal. E sabe que, desculpa, eu tô me alongando muito essa resposta, enfim, se eu ficar falando das séries, eu vou ficar muito tempo aqui. Sabe que essa série teve uma crítica, né, muito de mulheres, que eu entendo assim, vou fazer, ele era um relacionamento abusivo, e não sei o que lá, e vai fazer uma série sobre um cara que batia na mulher, etc. Tal. E a gente sempre fala assim, cara, a gente não tá falando que é bom nem é ruim e tal. A gente entrevistou a Elza, né? O documentário foi lançado depois que ela morreu, mas a gente entrevistou antes, para ouvir essa mulher, para que ela fale como ela lidava com essa relação, e sem dizer o que é certo, o que é errado, se ela tá certa, se ela tá, quem sou eu, né, fazendo a série. Enfim, cada um pode ter sua opinião, mas vamos ouvir o que ela tem a dizer, né? E ela tem um posicionamento assim muito à frente do tempo dela, assim, sabe? Posicionamentos políticos. Quando eu falo políticos, eu não falo de eleição, eu falo políticos da política que a gente faz na nossa vida, assim. Posicionamentos políticos muito, muito à frente do tempo dela, assim. Ela é uma mulher incrível, assim. E, Rafael, que cuidados legais são necessários para a produção desse tipo de documentário? Em que sentido cuidados legais? De licenciamento? Eu acho que é questão de uso de imagem, em questão de ideias, assim, tipo, para ser o mais fiel possível, assim. Bom, existe uma questão de licenciamento de imagem, né? Que é uma coisa diferente do jornalismo, por exemplo. Né? Quando você faz uma reportagem e você filma uma determinada coisa ali, uma pessoa e tal, você não precisa pedir autorização para a pessoa que está passando na rua, etc. Tal, porque isso é visto como atividade jornalística, né? Então, isso é inerente à atividade você registrar ali. O streaming, ele está mais ligado na legislação de cinema, etc. Tal. Você não pode chegar e vou filmar aqui, vou entrar na PUC fazer uma imagem, vou filmar você, vou filmar determinada pessoa sem autorização, enfim. Então, tem uma questão de licenciamento de imagem, tudo mais que é outra... É diferente da atividade normal do jornalismo, assim. Rafael, você saiu da faculdade em 2005. Sim. Naquela época você tinha noção dos caminhos que a sua carreira ia seguir? Essa é uma ótima pergunta, assim. Eu me formei em jornalismo, né, e cheguei a cursar cinema depois, e larguei porque logo no início eu vi que assim, cinema é uma cadeira que exige prática, né, na minha visão pelo menos, né. Assim, não dá para você se formar em cinema só na aula e tal. Obviamente, toda profissão precisa de prática, mas o cinema, assim, você precisa filmar, precisa escrever, precisa atuar, sei lá, como você quiser fazer. E eu falei, eu já trabalhava na época, eu falei, cara, não dá, não vou conseguir conciliar, precisava, sei lá, fazer aula de manhã e filmar à tarde e tal, enfim. Mas como jornalista formado, meu sonho sempre foi trabalhar com imprensa escrita. O que é muito louco hoje pensar, né, porque assim, super importante, assim, a quantidade de formas de contar a história que surgiram depois que eu me formei, eu tinha 20 anos, você não tinha nem smartphone, né? Aí depois você não tinha nem... Aí depois vem Orkut, Facebook, podemos falar marcas aqui, né? Enfim, redes sociais aos montes, aí, o jeito de contar e tudo mais é muito louco, assim, como mercado de comunicação, né? Essa mudança tão brusca, assim. Porque, como eu estava dizendo, eu queria trabalhar em jornal impresso. Isso que eu queria fazer. Eu queria trabalhava no Lance,
Aí, naquela época de fazer estágio, fiz estágio pro Jornal Globo, que era Infoglobo, que era o Globo e Rádio Globo. Tinha o curso Abril de jornalismo, que era ótimo também, né? Enfim, Carmen vai lembrar, mas hoje as pessoas talvez nem sabem o que é isso. Tinha TV Globo. Fiz provas para tudo assim, passei. E aí tinha essa coisa, cara, vou continuar aqui o que eu quero fazer, que é jornalismo impresso, que era o que eu queria fazer. Ou vou tentar trabalhar na TV, que era uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Não era o objetivo. A gente fazia meio que pra Globo, porque é a TV Globo e tal, mas assim, não é uma coisa... Nunca pensei muito assim, nunca tive grande interesse assim, nessa coisa. Sempre gostei muito mais do texto, do jornal e tal. Mas passei e falei, cara, é a forma, a chance de eu experimentar isso aqui agora, porque depois se eu sigo uma carreira aqui, eu nunca mais vou experimentar isso aí. E fui e aí me apaixonei, né? Porque é muito fascinante mesmo. Trabalhar com televisão e com audiovisual é muito incrível, assim. Então, diria que mudei muito, assim, do que eu me imaginava para o que eu sou hoje, assim. E o mercado mudou muito também, assim. Acho que as duas coisas caminham um pouco juntas, assim. É muito louco pensar como as transformações que o mercado de comunicação teve durante os últimos 20 anos. Muito obrigado, Rafael, por dar essa entrevista aqui pra gente. Guga, prazer é tudo meu, assim, como eu disse, é um grande prazer estar aqui, voltar a PUC, um ambiente que tão importante para mim, né, que, na minha formação pessoal, minha formação profissional. Estou muito feliz, desejo o maior sucesso para vocês e obrigado aí por me chamarem. Bom, então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.